Mudanças, olha lá. Mudanças é algo que cabe direitinho. Eu estava hoje num consultório médico, estava escrito... Eu até falei para você, né, Cecília? Metade de mim é mudança, a outra... O que vocês completariam nessa frase? Para pensar um pouquinho. Mas antes de pensar, enquanto a gente pensa, vamos fazer juntos uns 2 minutinhos de relaxamento. Deixa eu ver onde está aqui, peraí. Está aqui. Eu vou colocar e vocês me dizem se vocês ouvem, ok? Tá ok? Tem som, tá ok. Então, eu vou baixar um pouquinho o som da música. Vocês ouvem o som da minha voz? Ou está muito alta a música? Não, para mim os dois estão bons. Ok, pessoal, todo mundo? Okay. Então, vamos lá. Então, vamos... Hoje é sexta-feira. Vou baixar mais um dia. Hoje é sexta-feira. Como já dizem muitos por aí, não é o dia de viver a happy hour, ou a hora feliz. Mas é um momento de final de semana. Final da semana e não de semana. É um final de dias que nosso calendário tem, que traz para a gente algumas condições aí de talvez parar e pensar nos dias que passaram dessa semana. Primeiro dia útil, de modo geral, é segunda. E como é que a gente vive a mudança de um dia para o outro? A mudança de uma semana para outra. A expectativa das coisas que terminam e recomeçam. As que ficam e as que a gente leva. Então, com essas questões na mente, e metade de mim é a mudança e a outra, vamos parar um pouquinho, fazer o que a Cecília nos ensina tão bem, entre tantas outras coisas, que é respirar consciente. Eu vou deixar vocês na contagem de vocês, mas a ideia é puxar o ar em uns 3 segundos, 3, contar até 3, segurar uns 2 e soltar em 5. Então, sempre que vocês forem fazer a respiração consciente, inspira num tanto, segura um pouquinho e expira num tanto maior do que inspirou. Vamos tentar fazer uns 3 ciclos, cada um faz o seu. E aí eu paro de falar para que a gente possa entrar nessa música, tentando fechar a semana com tudo o que aconteceu. Vamos lá. Vamos sentindo como estão as batidas do nosso coração, o compasso da respiração, a posição da gente frente à tela, à cadeira, como o nosso corpo está respondendo a esse momento de fechamento de semana. Isso. E aos poucos vamos voltando todos na mesma sintonia, que é o que esse momento nos permite. Pronto. Estamos aqui. Todos bem? Todos aqui? Alguém alguma coisa a dizer?
Tudo bem? Tá bom? Então tá. Então estamos sintonizados. Muitas vezes isso aqui é necessário para a gente sair de todas as questões e trazer um ponto em comum enquanto grupo que somos e estamos aqui. Então, para quem chegou agora, a pergunta foi sobre mudança. O café é o momento onde vocês colocam. E a pergunta é: metade de mim é mudança. E o resto? Eu trago uma afirmação dizendo metade de mim é mudança. Pode ser que algum de vocês não concorde, ou mais do que um, não tem problema. Então, é um momento de se colocar. Quem gostaria de começar? Lídia? Só um pouquinho, Marina. A Lídia, você levantou a mão, você abriu o microfone. Verdade. Ainda não estou familiarizada, tá? Não tem problema, estamos indo. Essas mudanças, eu vejo por mim, né? Eu não sei se isso é uma coisa muito normal para o pessoal com mais idade, mas para mim não é muito fácil. Essas mudanças não são fáceis, não. Eu até gostaria de, né, ter essa flexibilidade, mas não tenho. E como fazer isso, né? Porque parece que eu vou enraizando certas coisas, entendeu? E não... Acho que precisam de um esforço muito grande para a mudança. Excelente colocação. Excelente colocação. Se a gente tivesse 1 a 1, eu e você, eu diria para você começar percebendo, eu só vou dizer isso, né? Porque eu não estou 1 a 1 com você. Tem que perceber como cada não mudança e cada sim mudança repercutem no seu corpo e em que parte. Então, quando a gente consegue uma mudança, o que mexeu comigo, e quando a gente não consegue uma mudança, o que eu estou sentindo. Quando eu vou buscar a dica do que eu estou sentindo, eu consigo um gancho para ir mais além, para entender por que eu estou vendo raízes. Eu não vejo raízes como coisas ruins. A gente tem que olhar raízes como... Eu estou enraizando, raiz é base. Então, talvez a gente tenha que mudar isso. Eu estou tendo mais dificuldade, um pouco mais de dificuldade, de lidar com coisas novas. Mas isso é um processo de autoconhecimento, Lídia. Importante de ser feito. Obrigada por trazer. A Marina... Adele, só um minutinho. A Marina levantou a mão. Marina. Eu acrescentaria a mudanças e a aceitação, porque aceitar o que vem com essas mudanças. Porque sendo mudanças realmente... negativas ou positivas, está falando? Todas. Porque toda mudança deixa você inseguro, porque ele é novo. Você está saindo de uma posição X e vai para uma nova, por isso a mudança, você vai mudar. E o quão é difícil a gente quer que tudo mude, mas se a gente não mudar o nosso olhar sobre isso, fica muito difícil, né? Daí você muda e aceita as coisas que vêm, essas coisas boas ou ruins. Às vezes o ruim parece ruim nesse momento, mas ele vira bom depois. Também depende do nosso olhar e do que a gente quer aprender e evoluir no mundo. Isso, sei lá, estou incumpridando muito, desculpa. Não, vai, o café é de todos. Obrigada, Marina. Obrigada. Adele? Então, para mim, que você falou, né? Metade de mim é mudança, metade de mim é mudança, a outra metade é esperança. A esperança do novo, do belo, do bom, do tudo. Eu estou atravessando uma ponte e não vou olhar para trás. Eu adoro mudança.
tanto mudança de casa, agora já um pouco menos, né? Porque daí eu tenho que ficar só no comando ali, não dá para carregar peso, essas coisas. Mas adoro mudar. E a partir de gostar tanto do novo, de conhecer, de aprender assim, eu acho que daí a gente tem que, para receber o novo, tem que apagar um pouco do que tem, né? E agora, quanto às raízes, embora foca no novo, nas folhagens novas, mas a gente sabe que a raiz está ali, fortificada, porque só assim, que é uma raiz forte que pode levar a seiva para as folhas e darem flores. É isso meu pensar. Que legal, perspectivas, né? Eu não vou estar dando feedback individual, porque não é o caso, não é uma terapia individual, mas tem muita coisa chegando aí de vocês. É para um escutar o outro e ver o que pode pegar para formar aquilo que faça sentido, né? Porque o sentido vai ser individual, a perspectiva é própria. Então, e não existe certo e errado, existe adaptações de conceitos para a gente poder enxergar o belo, como você diz, Adélia. Enxergar o belo é muito bom. Excelente, obrigada. Suane? E eu já não gosto muito de mudanças, não. Eu acho que dá trabalho. E eu estou contente como estou, né? Assim, onde estou. E eu não sou uma pessoa assim, que gosta de ficar mudando de casa, mudando dentro de casa, sabe? A mobília e tal. Se no começo, quando eu mudei para esse apartamento, a gente desenhou de um jeito, né? Pode chegar daqui a 10 anos, vai estar tudo do mesmo jeito. Assim, mobília pode até ser trocada, né? Pelo gasto, né? Mas, assim, a disposição vai ser sempre o mesmo, né? Eu não fico virando a cama de um lado, do outro, tal. Só mudou de país, né, Suane? Aí é que está. Mas, precisando de mudança, eu sou uma pessoa de fácil adaptação. Se eu ponho na cabeça que eu tenho que mudar, eu mudo, não tem problema nenhum. Eu não fico assim, mudei para cá, eu sabia que eu tinha que viver minha vida aqui, e eu não podia ficar sentindo falta das coisas que eu fazia no Brasil. Senão eu ia ficar triste, né? Então, eu penso assim, estou aqui, ver a comida que tem aqui, não ficar sempre pensando nos salgadinhos que eu gostava, sempre pensando nas saídas com minha família ou com meus amigos que eu tinha. Então, isso eu corto sabe, da minha mente. Eu estou aqui, eu preciso viver aqui. Então, da mesma forma que eu não gosto assim, de mudança, mas assim, se precisar mudar radicalmente, como eu fiz, eu mudo e me adapto. Qualquer lugar que eu estiver, eu consigo me adaptar. Quando a gente está fazendo terapia, ou começando algum processo de autoconhecimento, seja em qualquer forma de terapias complementares, alternativas ou padronizadas, sei lá como é que pode chamar, fugiu o nome, as pessoas começam a fazer faxinas nas suas próprias casas. Às vezes, mudar de uma mobília de lugar, trocar um pouco a ordem dos livros, tirar os livros e ver o que eu posso mexer na energia. Isso são pequenas mudanças, mas que traduzem vontade demais, vontade de não estagnar, porque dá medo, e medo é paralisante. Então, é importante pensar nisso. Medo da estagnação? Medos de encontrar coisas novas, medo de dar de frente com coisas que eu saio da minha zona de conforto e eu tenho que lidar com aquilo que surge de novo. Então, eu fico. Eu falo de cadeira, não falo dos outros, falando de mim. Eu fico porque está satisfatório e eu tenho um mundo em volta de mim e eu falo, tá bom, eu vou levando. E às vezes leva mais de 20 anos para entender que esse processo precisa ser realizado. Pode ser que eu não esteja enxergando isso, né? Eu acho que para mim é mais a comodidade. Eu agora estou assim, estou bem, numa fase boa Mas é uma zona de conforto, Tem que pensar nisso, se pequenas mudanças
em algumas coisas não vão te trazer ganhos, tá bom? Tá, ok. Obrigada. Obrigada. Quem mais? Um de cada vez. Então, minha escreveu que mudança... Cadê também? Metade de minha mudança e a outra é transformação. Pode falar o que é a transformação, Thelminha, por favor? É assim, eu acho que quando você muda, você obrigatoriamente tem que transformar alguma coisa dentro de você. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo bem banal, casa, né? Você pode mudar de casa e colocar exatamente a mobília, fazer uma réplica, uma cópia da tua antiga casa. Então, você muda, só que não, você não transforma nada, né? E mudança, para mim, que você fala metade mudança e a outra metade é transformação, porque eu gosto disso, porque eu gosto de desafio. Eu me sinto instigada, né, por desafios. E você mudar, ter que transformar, né, formas de enxergar o mundo, formas de aceitar algumas coisas, formas de que não sejam aquilo que você cultuou a vida toda, é muito desafiante. E aí tem um papo assim interno, a Thelma com a Thelma também, né? Por que é tão difícil algumas coisas, outras não. Então, eu gosto por causa disso, porque é desafio, sabe? Eu gosto muito do novo, né? Bom, eu gosto de viajar, né? Então, lugar novo, gente nova, cultura nova, tudo novo, né? Sim. Isso me instiga muito, sabe? Muito bom, muito bom. Olha aí, gente, estamos juntando as falas que são aprendizados de vida, né? De todos nós, de cada um de nós, com as suas realidades, né? Quem mais? Miriam? Está quietinha, olhando. Vem a Cláudia e chama. Pensando. Eu gosto de mudança. Eu gosto de mudança de casa, mudança de emprego, quando eu trabalhava, mudança de cabelo, eu gosto. Mas bate uma certa insegurança, às vezes. Então, acho que metade de mim é mudança, metade é insegurança. Quando você muda de casa, por exemplo, eu acho tranquilo, porque você escolheu uma nova casa, aí geralmente eu não levo móvel, só algumas coisas. Eu gosto de mudar tudo. Mas quando você muda de emprego, por exemplo, quando eu mudava, tá muita insegurança, porque às vezes você estava numa zona de conforto, lá já conhecia o chefe, já sabia como eram os colegas e tal, e aí você vai para um ambiente totalmente novo, num trabalho, às vezes, que pode até ser parecido, mas é novo. Então, dá essa insegurança. Mas aquele friozinho na barriga. Dá. Mas eu gosto, acho que mudança é desafiador. Mudança é bom, eu acho que a gente não pode parar mesmo, de jeito nenhum, ficar estagnado é horrível, né? E eu estava comentando esses dias com meu marido, saudade da casa, ele tem muita saudade de casas que ele morou na infância, por exemplo, eu não tenho nenhuma. Eu falo, para mim, acabou, aquela casa saiu, foi embora, eu fiquei 23 anos numa casa que nasceram meus filhos, que faleceram os meus pais, e assim, era muito tempo, né? E eu estou aqui há 17 anos e não sinto nenhuma saudade. Eu acho que quando você muda, você tem que deixar para lá, acabou. Nostalgia, para mim, não é legal. Eu gosto de mudar e aproveitar o que é novo, que eu acho que é sempre para melhor. A mudança, para mim, sempre é para melhor. Mesmo que, às vezes, no começo não pareça tanto. Mas eu acho que sem esquecer que tem uma história construída que também foi baseada nos outros lugares. Então, sim, é claro. Talvez a gente não querer enxergar algumas dessas coisas podem ser uma dica para, talvez tenha algo ali que eu deva procurar, que tem algo a me dizer. A gente não pode negar a passagem, a gente não pode ficar preso no passado. Sim. Fato. Mas ele nos trouxe até hoje que somos nós, né? Eu acho que as lembranças são muito boas e a gente sente saudade de algumas coisas, mas eu não tenho apego por exemplo, a casa, a roupa. Você falou uma palavra interessante. Sabe, não sei se vocês já viram no Facebook, grupos de desapego. Estou desapegando, né? Estou desapegando desse mouse, né?
E aí o desapego é vou vender, não é? Não é isso. Vai doar, Não não. é, não é doar, não, é vou vender. Tudo bem, tem quem possa fazer a doação, mas a maioria faz. Alguém desapegando de um iPhone 13 barato? Difícil, hein? Eu morro de ir, né? Porque é interessante essa coisa. Ah, sou super desapegada. Acabei de ganhar meu iPhone 13, mais 14, sei lá que número que está, acho que é 14. Mas eu sou tão desapegada que você pode pegar. Então, é muito interessante essa situação do desapego, né? Então, o que é desapegar? Desapegar porque eu vou vender e trocar por dinheiro, ou porque eu vou desapegar porque eu posso doar, eu vou desapegar porque, de fato, está aqui parado e eu posso beneficiar alguém, né, com isso. Então, é bem interessante essa pegada do desapego, para fazer um trocadilho. Verdade. Muito bom. Obrigada. Quem mais? Quem pode falar? Cléo, mudança. Metade de mim é mudança e metade de mim é esperança. Eu adoro mudar, adoro. E dói, né? Não é um processo fácil. Pelo menos as minhas mudanças foram bem pesadas, mas necessárias. Então, quando eu penso em esperança, eu acho que sempre vem uma coisa melhor, sabe? O duro é você ter a força desse espaço, né? Da mudança. A força de acreditar numa coisa boa e ela vem, né? Porque, para mim, todas as mudanças até agora foram boas. Eu diria Mas que enquanto eu estava passando, elas foram muito doloridas. eu Não diria foram que fáceis. com certeza, mudanças podem ser em N situações, né? Mudança de emprego, mudança de estado civil, mudança de estado, mudança de país, mudança de pensamento, mudança de roupa, mudança de... Enfim, é infinito. E uma palavra que surge para mim agora é comprometimento. Quando eu estabeleço um comprometimento comigo, né? Eu assumo um compromisso comigo, eu estou falando bem de mim mesmo hoje, assim, do compromisso comigo. Quando você traz, Cléo, que não é fácil passar por um processo de mudança, não é. Tem ônus e bônus, e aí a gente tem que ver o quão compromissado eu estou para assumir esse processo de mudança. Porque muitas vezes antes de melhorar, piora. E aí é a prova de fogo, né? Por que muita gente fica na zona de conforto e procrastina? É o que a gente já conversou aqui. Por que procrastina as mudanças? Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, achando que está bem sossegado como está, né? Porque não sabe se vai conseguir acabar com esse período entre sair e chegar, né? Ah, mas eu estou comprometida comigo. Eu sei, eu sei. Obrigada. Maria Cecília. Som. Você falando isso, né? Tem aquela música, né? A hora da chegada é também despedida. Na plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, né? Maravilhosa. Então, mande notícias do lado de lá, não é? Diz quem fica, né? Mas eu completo essa frase sempre com metade minha mudança e a outra também. Você e Oswaldo Montenegro. Metade de mim é amor e a outra também. Bem, né? Porque eu ouvindo as pessoas, eu fico pensando para mim assim, na hora da respiração, eu falei, não, respirar. E aí eu, às vezes, acabo entrando numa apneia forte. E eu falei, não quero entrar em apneia porque eu não quero fazer processos de introversão agora, né? Mas quando eu voltei desse processo respiratório, eu estava diferente. Hoje, agora? Aqui? De quando eu entrei, né? Eu tinha saído de uma conversa toda, né, de uma questão, e aí a respiração mudou, me fez assim centrar, né? Centrou. Não entrei, aí eu já não estava aqui porque eu estava
por qualquer coisa. Então, para mim, isso é uma mudança, né? Sim. Quando a gente... Mas grandes mudanças, para mim, é bem aquela coisa assim, será que, né? Será que eu vou? Mas é uma dúvida quanto à capacidade pessoal? Ou será que hoje mesmo... Junta as duas coisas, né? Por exemplo, primeiro dia de aula, de entrar para a sala de aula para dar aula, era sempre um terror para mim, né? Um grande Mas terror. é o que você me disse que eu ia falar agora. Alguém falou de frio na barriga, Miriam, né? Miriam falou de frio na barriga. Você mesmo usa aquele termo comigo, né? Que é barriga viva, né? Eu Barriga falo, viva, né? viva. Eu vou entrar numa aula. Quando eu comecei a dar aula na Santa Casa, que eu te falei, né? Nossa, né? Que responsabilidade. Aí tô com o estômago revirado. Você falou barriga viva. E é o que os atores falam. Se eu deixar de ter essas borboletas no meu estômago antes de qualquer entrada para atuar, é porque eu não posso mais atuar. É porque eu não estou preparada, eu preciso manter em alta essa mudança que acontece, porque eu vou atuar, eu vou agir, eu vou ser o palco da minha vida, né? Eu vou atuar. Então, esse processo de mudança e ir fazer alguma coisa. Muito legal, Cecília. Muito legal de ter feito efeito em você. Quem mais? Quer falar de mudança ou perguntar? Marfida. Eu diria que a minha vida ela foi de mudanças, não só metade, não dá para colocar o percentual aqui. E a outra metade realmente é transformação com realização. Então, eu fui colocada em algumas situações onde eu precisei mudar, ou eu mudei porque eu quis, e eu tive que me transformar. Algumas doeram um pouquinho, outras muito, e outras não doeram nada, foram mega favoráveis. E eu gosto de mudança, eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar estagnada. E isso me desconforta, a estagnação. Agora, mudança de casa, mudança de mobília, mudança de aspecto físico. A turma fala que eu sou sempre a mesma fisicamente, mas muda o cabelo, muda um pouquinho e etc. Mas, para mim, a mudança é importante. Eu não gosto de ficar parada no tempo e no espaço, sem nada acontecendo. Então, se ela não vem, eu busco. Se ela não vem, eu busco. Que potente, que legal. Senão eu não vivo. Que legal, obrigada. Thelminha? Então, eu tenho um questionamento. E quando a tua mudança provoca desconforto nas outras pessoas, né, que tem... porque a gente acaba sendo uma construção, né? E as pessoas, elas se acostumam com a tua construção, porque, de alguma forma, também... tá todo mundo... Porque, assim, quando você também muda, todo mundo meio que se desconforta, sabe? Todo mundo meio que... Tá, eu vou dar um exemplo, né? Eu era sempre porta-voz do trabalho, né? Então, eu era a estressada e a que falava tudo e na defensora dos frascos e comprimidos. E eu comecei a ver que isso era uma situação confortável para todo mundo, menos para mim, né? Porque o carimbo estava em mim. E eu comecei a mudar. E isso provocou um desconforto, uma revolução, assim, sabe? Das pessoas me pedirem para voltar a ser como eu era. Eu não quero mais, sabe? Para o bem delas, né? Para o nosso bem, volte a ser quem você era, para a nossa felicidade e nossa paz, não para a sua, né? Então, quando as nossas mudanças incomodam? Primeiro, aquela coisa que eu sempre falo, né, para vocês, e acho que eu já falei aqui algumas vezes, em outros lugares vocês já viram também, né? Das 5 pessoas que você consegue pensar que são mais importantes na sua vida, qual é o seu lugar nessa fila? Depois que você consegue delimitar, né, entender qual é o seu lugar nessa fila, você vai entender que não tem ninguém à sua frente, a não ser as duas Thelmas, né? A você e a outra com quem você dialoga, que todos nós temos.
Aliás, muitos de nós têm muitas partes para dialogar, né? Porque cada um de nós tem uma função pela vida, em determinados lugares na família, no trabalho, com os amigos, enfim, com quem você queira dialogar, que faz parte do seu todo, com todos os seus corpos. E eu sempre sou partidária de uma comunicação não violenta, né? Uma comunicação. Comunicação traduz emissão e recepção dessa mensagem. Quando você consegue emitir a sua mensagem sobre mudança de uma forma saudável, aí você fala, mas eu preciso dizer para os outros que eu estou mudando? Não, você não precisa, você pode somente demonstrar. Mas se for o caso e você se sentir confortável, lembra, você em primeiro lugar. Se você estiver confortável com isso, não só suas atitudes vão mostrar isso, como você pode dizer, gente, eu estou tomando conta de mim e agora estamos juntos. Então, você pode comunicar. Às vezes as famílias ficam... minha mãe, eu ouço de paciente, tem uma menina que fala, nossa, minha irmã ficou tão brava que eu comecei a mudar meu jeito de falar com ela, e ela disse que é por culpa da terapia. Eu falo, yes, que bom, que é por culpa da terapia, estou fazendo direito. Então, eu acho que é por aí também, você escolhe a forma como você emite essa mensagem, garantindo que esses ruídos que existam entre a emissão da mensagem e a recepção para outro lado sejam controlados. Fofoca, etc., que pode atrapalhar o bom andamento dessa mudança. Respondi alguma coisa? Não, eu lidei bem com essa situação, né? Porque foi isso que eu falei. Outro que não lidou, né? Eu falei assim, gente, sabe, vocês vão ter que aceitar ou aceitar, sabe? Porque eu tô ótima. Resolvam, né? Então, o outro tem que aprender a lidar. Você tem que falar para o outro assim, procure o seu bem-estar, né? Cada um tem que encontrar um processo de mudança pessoal para se adaptar às situações. Senão você vai viver uma submissão, uma infelicidade absoluta, sempre chegando em casa doido e esperançoso do happy hour, que não dá para esperar sexta-feira para ser feliz. Verdade. Suane? Eu até poria uma questão, né? Eu vejo que o pessoal fala que gosta de mudança e a minha posição, assim, eu já não, né? Um exemplo, esses livros que estão aí atrás, uma vez que eu tinha organizado desse jeito, fica. A única coisa que eu faço é tirar o pó, mas eu não fico assim, de repente, mudando. Viajar, eu adoro viajar, viajo, mas para mim isso não é mudança, sabe? Anos e anos, sempre viajando, aí voltar, aí voltar. Agora, como que eu posso dizer? Tem gente que não gosta da rotina, diz que você não pode estar numa rotina. Mas se a minha rotina está boa, aí eu gosto da minha rotina, sabe? Eu gosto, assim, da rotina que a gente desenvolveu aqui, eu e meu marido, né? Mudanças têm acontecido na minha vida, claro, algumas coisas eu escolhi, o fato de vir para cá, né, que mudei aqui para Toronto, foi uma escolha minha. Mas umas outras mudanças foram decorrência. Trabalhei 18 anos numa empresa, eu fui crescendo na empresa, e se não fosse assim um corte, fechamento de departamento, eu acho que eu me aposentaria na mesma empresa. Mas é porque teve corte de departamento, aí, né, saíram pessoal, quer dizer, aí eu precisei procurar um outro emprego. Sim. Mas, se não, acho que eu ficaria para sempre. Então, eu sou assim, se eu gosto, eu fico. Mas você, é muito pessoal, eu também não poderia tratar isso com você, a não ser no 1 a 1, numa terapia, mas... Não, é bom que você me instiga, né? De repente, será, né? Que de repente eu acho que está ok, mas eu acho que você devia ficar com esse será mesmo na sua frente, né? Na terapia comportamental, o que a gente instiga, na verdade, não, o que a gente trabalha, mais do que instigar, é que a gente conteste uma realidade que a gente acha que é essa e ponto final. Então, a gente tira o ponto final do que a gente acha que é isso e pronto para a minha vida, até porque eu estou vivo, e viver é processo.
Eu não sou a mesma de que eu acordei hoje. Eu já tive contatos com as pessoas hoje, agora são 18h10. Eu tive contatos aqui no Brasil com pessoas durante o dia que já me modificaram algumas coisas do que eu acordei, saí da cama em estado basal. Então, agora eu já sou outra. Só isso já diz que o fato de viver é processo. Quando eu contesto alguma coisa que eu achei que era ponto final, eu levanto uns questionamentos assim, né? E se, mas sem o e se da condicional, né? Este comportamento talvez possa ser questionado. Qual é a outra possibilidade de eu mudar? Ah, mas eu gosto da minha rotina. Mas você não sabe se você gosta porque você está parada nela. Você não trouxe outras novas possibilidades. Esses livros todos, já que a gente está falando dos seus livros, né? Esses livros todos que estão aí, ou a disposição da mobília, ou a cor de uma almofada, mas não porque desgastou, mas porque eu quero uma cor diferente nessa casa, nesse sofá. É porque eu quero uma música. Então, essas coisas têm que vir para você. Você assim, eu vou sair dessa zona de conforto, mas não estou na zona de conforto. Você tem que parar de negar um monte de questões da sua vida, de dizer, não, eu estou bem, não, isso não para, não, isso eu não sinto, não, isso eu não faço, para ver se esses nãos têm a ver com uma, talvez, possibilidade de mudança efetiva dentro da sua realidade. Não é para você mudar sua rotina de azer, virar andarilha hoje e sair pelo mundo, não é isso. Ou derrubar os livros todos e doar todos, não é isso. É botar questões no seu dia a dia, porque como você está viva, como a gente, como somos processo, mais coisas podem chegar, né? E talvez eu esteja aqui vivendo uma vida, como dizem vocês aí, né? Vanilla, né? Que escolhe a baunilha para ser um termo neutro. Você vai numa loja que vende 40 sabores de sorvete, você escolhe baunilha. Ah, mas eu gosto de baunilha. Mas experimenta o pistache, entendeu? Desse liberdade e direito de experimentar outros sabores. É isso. Eu já considero assim, talvez as coisas que eu tenho aqui materialmente não é uma coisa que me chama muita atenção. Então, se ainda está bem, está funcionando, fica. Aí, eu penso assim, aí vai sobrar mais dinheiro, porque se eu fico trocando de moto, aí não vai ter dinheiro de sobra. Aí, o que eu faço com dinheiro que a gente economizou não trocando? Viagem. Viagem é uma coisa que eu mas eu não adoro. estou falando do financeiro, eu estou falando de comportamental. Eu trabalho com comportamento. Eu estou falando de comportamental, né? De você parar o seu dia, ao invés de você andar o quarteirão começando pela direita, você vai fazer um teste começando pela esquerda. Você vai ver o que tem nas duas ruas lá de trás que você nunca passou porque nunca precisou passar. E aí você abre o caminho e o processo para o novo. Eu não estou falando aí de já dinheiro. jogo como rotina, porque às vezes essa é uma rotina minha, Suane, de andar para um lado, Suane, outro vamos do fazer outro. terapia, Suane, vamos fazer terapia Eu fazer comigo, terapia Suane. com você. Você já sabe meu contato, vamos para terapia. Obrigada, Suane. Tá bom, obrigada. Lu. Então, eu queria voltar naquilo que a Thelma falou, que eu achei muito interessante, que foi assim, e quando os outros não gostam da nossa mudança? Daí eu fiquei pensando, a hora que ela falou isso, a primeira coisa que veio na minha mente foi assim... Manda passear. Entendeu? Sim, entendi. Mas nem sempre dá para a gente, né? E como achar esse meio termo? Porque, assim, o que eu sinto? Eu sinto que depois de muito tempo fazendo muito daquilo que era prioritário para os outros e deixando de fazer para mim, eu, de repente, assim, eu estou me usando como exemplo, mas eu já vi isso acontecendo em outras pessoas, daí se vai para o outro extremo, que é o para tudo. Mas, assim, tem meio termo para isso, né, pessoal? Tem o caminho do meio, a gente já falou do caminho do meio aqui. E eu fico imaginando, né, nessa coisa, porque, assim, um lado meu é mudança, 50% de mim é mudança, o outro é os outros 50%... Não, depende, você entendeu? Depende muito do que aconteceu hoje, sabe? Então, assim,
Enfim, eu estava elaborando um pouco mais isso, porque eu fiquei pensando, né, nessa Sim. coisa assim, da rebeldia, de falar, não, então, pera lá, vamos... E nem sempre é assim, né, Cláudia? Enfim, estou mais elocubrando aqui, estou trazendo para a nossa conversa. Digamos que a nossa forma de se comportar, ela tem que ter a ver com a nossa essência, com quem somos nós. E como eu disse, em cada lugar que a gente vive, com cada grupo e diferentes realidades, a gente tem um comportamento adaptativo de como conversar com essas pessoas, né? De como eu posso conversar com as pessoas, porque eu não vivo numa ilha, eu vivo rodeada, o ser humano é um ser social, então eu tenho que manter minimamente né, uma educação, apesar de ter colocado uma tecla grande dessa aqui no meu computador, isso que você falou. Pois é. Somos adultos. Então, como eu faço isso, eu costumo pensar, né? Como que realmente eu costumo pensar, né? O que eu gostaria de ouvir, né? Eu gostaria de ouvir verdade com educação, responsabilidade, e talvez eu tente falar isso. Não adianta, a gente não vai agradar gregos e troianos, independente da forma e do momento e do tom da voz, porque às vezes o meu tom da voz é suave e tem gente que já falou, para de ser cínica. Mas eu não estou sendo cínica, eu não estou só falando de suavidade. Não, essa não é você. Você é uma pessoa de voz potente, de voz grossa. Eu falei, mas eu estou doce agora, né? Aproveita, estou falando doce. Então, em cada lugar, e como o outro nos enxerga, é impossível da gente saber como reagir. Não, a gente não domina, né? Não domina, não tem como. Não domina. Então, o máximo que a gente consegue dominar, isso mesmo com muita busca e autoconhecimento, é como eu me sinto em relação às coisas à minha volta, enquanto as mudanças à minha volta. Eu posso dizer que no último ano eu tive vontade de falar 350 coisas, do mais baixo calão ao mais educada situação, para um monte de gente. E eu encontrei o que a minha mãe sempre falava, Cláudia, aprenda a dar tapa com luva de pelica, porque isso faz um bem maior para o meu corpo, vamos dizer assim, sem ser cínica, sem ser irônica, sendo verdadeira, mas não gastando a minha energia em função de como o outro vai encarar o que eu estou falando. Sendo honesta comigo. Cláudia, posso fazer uma intervenção? Eu claro. Não quero tomar muito seu tempo, porque a Adélia já levantou a mão, nosso, né? Aqui, é nosso. Mas, assim, é que uma ponderação que até jogo como uma provocação para a gente pensar juntas aqui, né? Nós estávamos conversando até um tempo atrás sobre isso, e às vezes eu acho que alguns cortes precisam ser secos, porque assim, não dá para você conversar, ou não dá para você... Não dá. Isso também então, é saudável assim, para você. Se você tiver que dar uns cortes secos, isso for bom para a sua energia, que essa seja a sua escolha. Não estou falando que a gente tem que ser amável com todo mundo, eu tenho que fazer aquilo que naquele momento vai fazer bem para mim. Talvez mais tarde eu falo, nossa, eu não devia ter falado isso. Mas, se eu falei, eu vou arcar com o que eu falei. Mas o meu corpo estava precisando disso. Então, não tem receita, mas tem autorrespeito e aquilo lá que a gente sempre fala. Autogentileza, o quanto eu sou legal comigo. Esse é o respeito maior que a gente tem que ter. Tá bom? Obrigada, Lu. A Adélia mudou um dia que apareceu para as aulas careca, se vocês querem saber, né? Quem não sabe. A Adélia um dia chegou absolutamente máquina zero no cabelo, linda, poderosa, fez altas fotos de salto alto vermelho, blazer preto, top preto aparecendo. Essa foi a Adélia na mudança dela, né, Adélia? Eu tive várias mudanças. Mas, em primeiro lugar, eu gostei da frase da Marfida e, com permissão dela, eu já anotei aqui, poderei usá-la. E outra coisa é sobre a rotina. Eu acho assim, que, embora os meus dias tenham rotina, nunca são iguais. Sempre tem alguma coisa, e se eu estiver fazendo alguma coisa e alguém chegar para mim, vamos ali, nem que seja na esquina, vamos fazer não sei o quê, pá, vamos, se precisar arrumar mala, melhor ainda, né? Mas qualquer coisa é legal. E outra coisa é assim, como você falou, essa mudança que eu fiz era uma vontade minha, de raspar a cabeça foi uma coisa minha que sempre eu quis fazer,
E agora o ensaio fotográfico eu ganhei. Linda, mas daí eu linda. falei também, eu vou, mas tem que ser como eu quero, com as coisas que eu quero, do jeito que eu Olha quero. lá, olha lá. Porque se for para eles falarem, ó, faz assim, 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 não teria graça. Aí, agora, grande mudança, atitude, já tive drástica também, só que essas, assim, que afetaram os outros, e fez grande estardalhaço e tal, só que depois o barulhão que houve foi diminuindo e foi ecoando, e todo mundo viu que é para melhor. Então, eu considero, assim, que mudança é necessário, não importa em quê. E outra coisa que a Cláudia falou, que eu não havia pensado, eu sou muito, muito desapegada às coisas. Quando era mais tempo, acho que por, assim, pelo financeiro, que tinha que lutar muito para conseguir, então era um pouquinho mais apegada, mas assim mesmo já era desapegada. Agora, graças a Deus, Vila melhorou, né? Então, agora eu quero que as pessoas tenham algumas coisas que eu tenho também, e eu vejo que elas não têm, então vamos lá. É isso. Ah, Dani, isso é fantástica. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Estamos chegando mais ou menos ao fim. Alguém que não falou gostaria de falar? Alguém quer recolocar alguma coisa? Eu gostaria de falar assim, eu já vi uma frase que eu acho muito legal, assim, mas eu não lembro ela toda. Mude você, mudado parecerão mudados. Então, sei lá, é muito bom, né? E a minha outra parte talvez seja perseverança ou doação, né? Da gente ajudar o nosso próximo, porque eu acho que nós não estamos aqui sem, assim, só para nós, né? Eu acho que a gente tem que fazer algo pelo outro, né? E também adorei você falar da luva de pelica, eu acho isso fantástico. Mas pena que eu não tenho esse dom, porque às vezes no dia seguinte ou dias depois eu falo, puxa, por que eu não respondi isso para essa pessoa? Tinha um Jô Soares, acho que era o Jô Soares que tinha um personagem, alguém, 3 dias depois o cara dava um berro no meio da rua, né? Aí eu falava, o que você está gritando? Eu devia ter respondido isso aquele dia, porque ele tem um insight 3 dias depois que ele tinha que ter. Mas não se julgue. Quando você falar isso depois, fala, pronto, agora eu já sei a resposta. Então, pega como aprendizado, né? Tá, obrigada. Quem que falou, seja a transformação que você quer ver no mundo? Quem foi que falou isso, gente? Tem alguém importante que falou isso. É bonito isso, né? Muito lindo. Mandela. Foi Mandela? Sabia que você ia saber. Minha parça. É isso. Então, mas a frase que você ia trazer, como era? Não lembro da segunda parte, qual era? Eu esqueci, eu saí do consultório tão atentada que eu não lembro. Qual era? Eu falei para você. Metade da mudança, ou você está Isso, está em processo. Eu falei para você, eu estou lendo, estava escrito assim na parede, adesivado, né? Metade de minha mudança, eu falei, Cecília, estou aqui aguardando o médico, a gente fica trocando 1000 informações 27 horas por dia. Né? Porque no sonho também, né, a gente troca, então é engraçado. Sonhei com você, eu também, então foi reunião. Faz reunião à noite. Foi. Eu falei dessa frase, falei, Cecília, vou falar disso hoje no café. Então, metade de minha mudança hoje está em processo, porque a vida é isso, né? A vida de tic-tac desse relógio é bem isso, é processual, é constante, independente do que a gente acredita ou não, como antes e depois, enquanto na Terra, depois da Terra, o que importa é aquilo que eu estou vivendo no hoje. E eu acho que a gente pode terminar pensando uma coisa que a gente já conversou em outros lugares, mas que fala, eu não lembro agora qual é o número, mas era um número enorme, você recebe não sei quantos segundos que era segundo. Na verdade, era um número que refletia o número de segundos que tem num dia. Era muito grande o número, eu não lembro mais quantos segundos tem. Alexa, quantos segundos tem num dia?
Um dia são 86.400 segundos. 86.400 segundos. Tá vendo como ela funciona? 86.400 segundos. Então, a frase era assim, né? Você acabou de receber 86.400. O que você faz com isso? Lógico que todo mundo pensa que é dinheiro. Quem passou com a gente isso lembra. A Clauzinha, o pessoal que estava junto, Miriam também estava. E o povo, eu ia comprar um apartamento, um carro, uma viagem, eu não sei o quê. Eu ia doar também. E o povo foi lá já pegando. Você recebeu 86.400. O que você faz com isso? Então, a grande jogada é essa. 86.400 segundos tem num dia. Se vocês quiserem, pode ser minuto, pode ser menor. Mas é muito para ficar parado. Então, mudem. Mudem sendo fiéis a vocês. Essa é a grande coisa que eu tenho visto que tem funcionado para mim. Fidelidade com o amigo, com a minha pessoa. Tá bom? E é isso. Agradeço as entregas. Ontem, com a passagem da Glória Maria, né, até conversei com a Cláudia, e para mim foi muito impactante, apesar de estar vivendo, acompanhando o que estava acontecendo, né? Mas aí, à noite, eu vi uma postagem que era, né, Glória Maria, a mulher que morreu sem idade. Eu te mandei no Instagram. Então, essa fala, né, de alguém, não é por não dizer qual era a idade, porque ela era de 1949, tinha 73 anos e tudo certo, né? Mas revela, né, essa provocação de vida, né? Pegar a lata de sorvete e sorver tudo que existe dentro dela, né? Não deixar nenhum restinho, né? Não é só uma questão de que ela foi uma mulher muito viajada, teve essa, não é? Mas essa questão de mudar é processo da sua vida, né? Da nossa vida, né? Se a gente não tiver essa, né? E às vezes isso que a Adélia acabou de falar, né? Vamos até na esquina, vamos. E se tiver que arrumar a mala, melhor. E se tiver que pegar passaporte, ótimo. Ótimo. É isso. Não desperdicemos, né? Não desperdicemos. Não desperdiçar, né? Por exemplo, às vezes a gente fica num marasmo, né? Numa coisa. Até para comida, né? Essa questão, não, isso aqui eu não gosto. Eu falo, gente, você já comeu? Não. Bom, então, como alguém pode dizer que não gosta de algo que nunca comeu? Né? Não. Então, para mim, essa mudança é essa questão dos mergulhos, né? Dos mergulhos que a gente vai fazendo. Eu acho que a gente podia acho não, né? Eu sugiro que a gente possa e vai ter a ver com um dos temas que a gente vai conversar agora em fevereiro. Procure alguma pequena mudança para fazer essa semana. Pequena, não importa o tamanho, não importa o quê. Se deem uma auto-recompensa de ter feito. Acho que é por aí. Deixa eu falar, eu fui assistir um filme que é a vida do poxa vida, do Spielberg, chama Os Fábelmans, né? E é um filme que fala de mudança, não é? De mudança e de construção. Se tiverem oportunidade, assistam. Vocês vão lembrar muito dessa conversa aqui. Né? Tem uma hora que a menina fala assim, que saco, a gente muda toda hora. Né? E tem um momento muito complexo, né, dele como uma família judia, chegar num lugar que eles são únicos, o que isso significou. Então, assim, é um filme lírico, ele não é um filme... Não, ele é um filme e ele tem um final assim, né? O que você está vendo nesse quadro, não é? E aí vocês vão ver, se vocês verem o filme, vale ver. Como que chama o filme? Os Fábelmans. Onde que você viu?
Eu vi no Marquise, mas aqui em São Paulo está no Reserva, está no Itaú. Mas vale ver e ter uma questão de relação mãe-filho. Muito bom. Alguém daqui já viu esse filme? Não. Não? Ah, então eu não posso dar spoiler, né? Tá na minha lista. Está na lista. Vai. Quando eu voltar para Porto Alegre, esse e Tar, né, que eu quero ver. Já viu? Tar, né? Também. Tar eu quero ver também. Tá bom. Gente, um beijo. Ah, você quer fazer uma foto? Foto. Eu colocaria só mais um detalhe, Cláudia. Acho que tudo na vida se permita. E depois veja o resultado. Gostou, não gostou, faz diferente. Mude de novo. Esteja aberto, porque muitas vezes a gente não se permite e não está aberto. Se trava, né? Se tranca e não faz mais nada. Aí fica difícil, Perfeito. né? Perfeito.